estreia do Corinthians na Copa Libertadores de América 2022 foi desastrosa. O Timão foi a La Paz e perdeu por 2-0 para o Always Red da Bolívia. E pior do que o resultado foi o desempenho. Esse é o tema do vídeo de hoje no canal do Fábio Dias. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal para acompanhar análises como esta. O Corinthians perdeu do Always Red em La Paz por 2-0, o estádio Hernando Siles, na capital boliviana. E começou com o pé esquerdo, né, de forma traumática e desastrosa de fato, a Copa Libertadores. O jogo não teve um início tão ruim quanto o cenário que foi analisado no final. O Corinthians começou o jogo com um time mais experiente, até especulava-se que o Vitor Pereira faria algumas modificações não só na estrutura do time, como nas peças, tentaria deixar um time mais jovem, mas depois da semana e meia que ele teve mais ou menos de treinamentos, ele optou por um time mais experiente e mais capaz de reter a posse de bola. A ideia dele, ao manter Jô, ou melhor, ao colocar o Jô, ao manter Renato Augusto, Paulinho, o William, ao colocar o Fábio Santos na lateral esquerda na vaga do Lucas Piton, era ter, além do Gil na defesa junto do João Vitor, um time capaz de reter a bola, pausar em vários momentos ali o ritmo da partida e tirar um pouco do conforto do Always Red no jogo. O time da casa, que também é um time que gosta muito da posse de bola, é o segundo time de maior posse no Campeonato Boliviano, tentaria de alguma forma sair na velocidade. Então o Corinthians, inicialmente, a ideia era essa, de ter a posse de bola, com essa formação que eu te falei, e justamente tirar a velocidade do jogo. 3.660 metros de altitude, o Corinthians queria dosar o ritmo da partida, e até começou bem. Duqueiroz aparecendo na frente da área, finalizando 2 vezes, participando bem do jogo. O William, muito ativo do lado esquerdo, em cima do Enumbá, que jogou deslocado para a lateral direita, ele que costuma jogar de zagueiro pela direita no time do Always Red, hoje foi lateral pela direita junto do William. Então o Corinthians tentava ali cadenciar o ritmo do jogo. Só que na primeira bola longa, o João Pedro, que foi a opção para a vaga do Fagner, acabou cometendo o pênalti no Flores, bola longa do goleiro, o Jiménez, e aí começou o drama corintiano. Primeira bola longa, o João Pedro não consegue parar o lateral esquerdo e um dos principais jogadores da equipe, o Flores. Pênalti, Marcos Riquelme abre o placar e toda a estrutura, toda a estratégia corintiana para a partida se perdeu em 8 minutos. Porque o Corinthians teria que se lançar ainda mais para frente, tentaria empatar o jogo e para isso teria que se lançar ainda mais para frente e deixaria os espaços para a equipe do Always Red. O time boliviano nem teve tantas chances assim porque, como conseguiu vantagem muito cedo, conseguiu administrar melhor a situação. Não precisou sair a louca para tentar fazer um gol, que conseguiu fazer aos 10 minutos, antes dos 10 minutos. Então o time boliviano administrou. O Arce participando muito da construção das jogadas, saindo da direita, onde ele começou, da meia direita, para circular bastante por dentro, para trabalhar a posse de bola junto com o Tio Macero, né? Até conhecido como Schweinsteiger do altiplano, né? Da altitude. Mas 2 jogadores que trabalharam muito a posse de bola nos momentos em que o Always Red tinha a posse de bola e dessa forma tirar um pouquinho também o Corinthians lá do seu campo defensivo. O Corinthians que criou muito pela esquerda com o William, criou boas oportunidades também com o Adson saindo da direita e circulando muito por dentro, né? Ocupando um espaço que o Paulinho não conseguiu ocupar. Paulinho, novamente, uma partida bastante discreta, ruim de fato, né? Ele não consegue ser o cara da construção, porque não é característica dele, e não consegue ter o elemento surpresa como característica principal do jogo, que sempre o caracterizou. Então ele não fica nem na base da jogada, nem na conclusão, e acaba sendo uma peça nula no campo. Infelizmente, porque o Paulinho é um jogador de grande valia para o Corinthians e voltou para ser essa peça importante no meio campo, já que o Renato Augusto é o cara da construção, já que o William é o cara da velocidade e também do arremate de média distância. E o Paulinho não consegue ser essa peça aí, esse elo, né, do meio campo que teve o Duqueiroz e do ataque que teve o Jô. O Jô até participou razoavelmente bem no primeiro tempo, fazendo tabela, tentando fazer pivô, saindo um pouco da área até para abrir espaço,
mas acabou sendo presa fácil para a defesa do Always Red. E aí, no segundo tempo, o Vitor Pereira, que escalou o João Pedro de início, já que não tinha o Fagner, optou por tirar o João Pedro e também tirar o menino Adson. E acabou, na minha visão, tirando uma das coisas que o Corinthians teve de melhor, que era justamente a movimentação do garoto para criar espaços e, muitas vezes, se conectar com o William. Tirando o João Pedro, quem entrou na vaga dele na lateral direita foi o Duqueiroz, sendo deslocado. O Maicon entrou no meio campo para ser esse cara do primeiro toque, para ser o cara da construção. E o Roger Guedes entrou mais à frente, mais no ataque, para ser na posição do Adson, né? Para tentar ali encostar no Jô e ser uma espécie de segundo atacante. Só que com 30 segundos, o Marcos Riquelme recebeu na intermediária, rolou pro meio-campista o Ramacho, entrou em diagonal nas costas do Duqueiroz, 2-0, e aí acabou o jogo. Porque o Corinthians já não tinha a força que teve no primeiro tempo para conseguir impor um certo ritmo, embora a posse de bola tenha ficado elevada no jogo inteiro. O Corinthians teve 68% de posse de bola no jogo inteiro. No segundo tempo caiu um pouquinho, 62%, mas no primeiro tempo foram 73% de posse de bola. Um Corinthians muito ativo no primeiro tempo. No segundo tempo, era claro que com um time com uma média de idade elevada, o Corinthians teve 30,5 anos de média de idade no time titular. Mesmo com a entrada dos jovens, do Maicon, que é jovem, do próprio Roger Guedes, que não é tão experiente assim, o time caiu de rendimento. E aí não conseguiu ter a força necessária para buscar um resultado que já era complicado com os 8 minutos, com o placar adverso desde os 8 minutos. E aí as escolhas do Vitor Pereira foram muito ruins. Porque se o João Pedro na lateral direita já não era das melhores opções, quando ele tira o Adson, que foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo, e coloca ali o Roger Guedes e o Maicon. O Maicon, nos últimos tempos, sem atuar tanto. Até entrou com boa participação, mas já com o meio campo mais desgastado. E depois as opções do Giuliano no Jô e do Mosquito no Paulinho, o Corinthians não conseguiu render. E um cenário em que o Corinthians ficou 9 dias sem treinar, sem jogar, perdão, 9 dias treinando, criando opções, tentando criar estratégias e alternativas para jogar na altitude, e tem uma atuação tão fraca como a que teve no segundo tempo, aí realmente o Corinthians se coloca numa situação complicada. O Vitor Pereira, recém-chegado, né, não tem 15 jogos como técnico do Corinthians, ainda não encontrou ali o caminho certo para o Corinthians jogar, para o Corinthians render. E aí fica o dilema, né? Corinthians que no final de semana estreia no Campeonato Brasileiro, tem o Botafogo, e na outra semana, na quarta-feira, pega o Deportivo Cali. E já é uma decisão, porque o Deportivo Cali, no jogo que aconteceu no mesmo horário lá em Cali, bateu o Boca Juniors 2-0. Corinthians e Boca, quando saiu o sorteio, eram os times cotados para brigarem pelo primeiro lugar. Nem havia discussão se Boca ou Corinthians, algum deles perderia a vaga. Agora a discussão é saber quem é que vai se complicar mais, né? Porque o Boca perdeu na estreia, tudo bem, tudo bem, entre aspas, né? Fora de casa para o Deportivo Cali, mas um time de bom nível técnico, o time do Rafael Dudamel, e o Corinthians perde pro, em tese, pior time do grupo, que é o Always Red. Claro que Deportivo Cali e Boca Juniors ainda vão para a altitude de La Paz, mas se alguém conseguir pontuar na altitude, aí já vai ser um problema grande para o Corinthians. O Corinthians ainda teve a opção do Lucas Piton para jogar do lado esquerdo, na vaga do William, final do jogo já, o Corinthians já perdendo intensidade do lado esquerdo. O Arce comandou as ações no meio campo do Always Red, o Riquelme acabou sendo o melhor em campo, e o Corinthians tem um problemão, porque por mais que tenha sido semifinalista do Paulistão, alguns jogos, especialmente os jogos grandes, o Corinthians não conseguiu render tanto. Perdeu os clássicos que disputou, perdeu 2 vezes para o São Paulo, perdeu uma vez para o Santos, uma vez para o Palmeiras. E perdeu agora na estreia da Libertadores para o Always Red. Enfim, a ver o que o Vitor Pereira vai conseguir planejar para os próximos jogos e nessa maratona gigante que o Corinthians vai ter. Porque tempo de treinamento foram uns 9 dias. Foi uma micro pré-temporada aí para ele que não teve pré-temporada no início. O Silvinho ainda era o técnico do Corinthians quando foi organizada a pré-temporada e foi feito o planejamento para a temporada 2022. Agora, em abril, pauleira.
tem Brasileirão no domingo, tem Libertadores na outra semana, tem Copa do Brasil nesse meio tempo, e aí o Coringão vai ter alguma dificuldade, pode ter, especialmente porque as peças de meio campo de banco não são tão grandes assim, e quando algumas peças não estão disponíveis, caso do Fagner, por exemplo, foi desfalque e fez muita falta, o Corinthians sente demais. Esse foi o tema do vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. A Always Red bateu o Corinthians 2-0 e complicou o timão aí na estreia de Copa Libertadores. Eu sou o Fábio Dias e esse é o canal do Fábio Dias. Um grande abraço para você e até a próxima.